Olá pessoal, meu nome é Romeu, eu sou o diretor do Seminário Teológico Steber e estou aqui para fazer mais um vídeo para abençoar a sua vida. Nós temos lançado semanalmente, esses dias nós não conseguimos lançar devido a alguns imprevistos, mas toda semana nós temos lançado vídeos devocionais, vídeos sobre teologia para estar abençoando a sua vida. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. O nosso tema de hoje é A Letra Mata. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, nós lemos o seguinte: Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Bom, muitas pessoas, ao longo de toda a história da igreja, têm interpretado esse texto de uma forma muito errada. Muitas vezes nós temos um problema de ler a Bíblia e não conseguimos extrair o que o autor está querendo dizer, e muitas vezes nós fazemos uma exegese, ou seja, nós atribuímos um significado ao texto que o autor não queria dar para ele. E eu queria falar aqui sobre três coisas que esse texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, não quer dizer. A primeira coisa que esse texto não quer dizer é que nós não devemos fazer uma interpretação literal da Bíblia. Como assim? Muitas pessoas entendem que a letra mata, então quer dizer que eu não posso ler a Bíblia de modo literal. Muitos anos atrás, algumas pessoas falavam que se fossem ler Apocalipse, iam ficar perturbadas a cabeça, doida, ou fala assim, não lê a Bíblia não, que você vai ficar meio atrapalhado. Isso não significa, esse texto, que nós não devemos ler a Bíblia de um modo literal. Se nós perdermos esse ponto literal da Bíblia, nós vamos começar a atribuir algumas características místicas no texto, nós vamos começar a interpretar o texto fora de contexto e começar a buscar alguns significados completamente errados fora da palavra de Deus. Então essa questão da letra mata não quer dizer que nós não devemos interpretar a Bíblia de modo literal. É claro que alguns textos proféticos, poéticos, nós não vamos pegar no modo literal, mas no modo de ver a Bíblia completa, muitas passagens, muitas histórias aconteceram de um modo literal. Imagina se a gente fosse pegar a história da crucificação e falar que aquilo não é literal. O cristianismo ia virar um problema. Então, a primeira coisa que o texto não quer dizer é que nós não devemos interpretar a Bíblia de modo literal. Segunda coisa que o texto não quer dizer é que nós não devemos ler a Bíblia. Muitas pessoas falam assim, a letra mata, tome cuidado com a leitura, nós devemos apenas orar, jejuar, evangelizar. Esse negócio de ficar lendo a Bíblia muito, isso é uma confusão. Gente, isso é uma heresia falar uma coisa dessa. Isso não é nem erro, isso é uma heresia. Josué capítulo 1, versículo 8, Deus ele diz para Josué que ele deveria meditar nas palavras, ler as palavras e meditar nessas palavras dia e noite. Porque a palavra de Deus ela é completamente preciosa. No Salmo 119, versículo 105 também, a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E nós temos também em 2 Timóteo 3,16, que Paulo escrevendo ao seu filho na fé, ele diz que toda a escritura ela é inspirada por Deus, ela é divinamente inspirada e ela tem uma utilidade tremenda na nossa vida. Ou seja, esse versículo não está querendo dizer também que nós não devemos ler e buscar conhecer as Escrituras. A terceira coisa que esse versículo não quer dizer é que nós devemos abandonar o nosso intelecto e ter uma repugnação em qualquer tipo de estudo, seja científico ou teológico. Gente, essa é a desculpa mais usada e a interpretação mais errada desse texto. É quando nós queremos dizer que a letra mata, nós vamos falar que nós não devemos estudar, que nós não devemos conhecer teologia, que nós não devemos conhecer Bíblia. E você já deve ter escutado isso várias vezes. Não ora muito, não lê muito, não estuda muito. Geralmente os teólogos são frios, os pastores perdem a cabeça. Esse texto não quer dizer isso. Quando o apóstolo Paulo ele está escrevendo aqui essa carta para Coríntios, ele está fazendo uma comparação entre a lei de Moisés e a nova aliança. Por que ele fala que a letra mata? Porque a lei ela apontava para o pecado que mostrava a morte do homem. Se a gente for lembrar quando Moisés recebe os 10 mandamentos e logo depois Deus chama Moisés para descer porque Arão está fazendo um bezerro de ouro e o povo está começando a adorar aquela imagem lá embaixo, Moisés, ele convoca um pessoal que eram os levitas
E os levitas, eles matam cerca de 3.000 pessoas quando Moisés tinha acabado de descer com a lei do Monte Sinai. Ou seja, ele faz esse paralelo que a letra mata, ou seja, a lei era aponta para o pecado que gera morte, mas o Espírito vivifica. Ou seja, o Espírito, a nova aliança que não é escrita por fora do homem, mas dentro, nas tábuas do coração, ela traz vida. Quando essa aliança ela é selada no dia de Pentecostes, Pedro ele faz uma pregação e que ali são salvas 3.000 pessoas. Ou seja, na antiga aliança nós temos 3.000 pessoas morrendo na lei e na nova aliança nós temos 3.000 pessoas sendo edificadas e vivificadas no tempo da graça. Gente, nós devemos amar Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Jesus era o mestre da palavra. Paulo, lá no livro de Atos, capítulo 17, ele prega e ele faz um discurso, ele cita filósofos do século 6 a.C., do século 3 a.C., Pedro vai falar que nós devemos estar preparados para responder todos aqueles que pedem a razão da esperança da nossa fé. Essa passagem não serve para falar de estudo, essa passagem não serve para falar de aplicação e muito menos de não conhecer a Bíblia. Estamos fazendo uma comparação entre a antiga aliança e a nova aliança. Cara, ame a Deus com todo o seu entendimento. Busque ao Senhor, busque conhecer a palavra, leia tudo, busque conhecer tudo e retenha aquilo que é bom. Nós devemos amar a Deus com o nosso coração e com todo o nosso entendimento. Deus abençoe vocês, espero que você tenha sido abençoado, curta e compartilhe nosso vídeo.